Cara, um assunto que chamou muito a atenção da galera nas últimas semanas foi a forma como o Fluminense vem sendo tratado na cobertura sobre título ou não título, porque algo meio incomum vem acontecendo nessa temporada. O Fluminense tem ficado habitualmente no Brasileirão à frente do Flamengo. E não só à frente, mas já passadas 20 e tantas rodadas do Campeonato Brasileiro, normalmente também com um futebol vistoso, diria em alguns momentos até um futebol mais vistoso que o do Flamengo, e também com jogadores de extremo destaque. O artilheiro do campeonato é do Fluminense, o Fluminense colocou muito mais jogadores do que o Flamengo nas seleções do primeiro turno. E isso tem causado uma impaciência e uma raiva na torcida do Fluminense ao não ver refletidos não só na opção dos jogos, etc., mas nos comentários e no debate o mesmo tratamento. E esse vídeo aqui vai tratar disso. Eu peguei o Sport TV, porque pra mim, disparado, que tem a melhor cobertura hoje em dia relacionada ao futebol brasileiro. Norte, Sul, Nordeste e Centro-Oeste, Sudeste, enfim. E o que era um cargo da ESPN há um tempo atrás, e agora a ESPN virou aquela maluquice lá toda, e o Sport TV vai falar do Fortaleza, entra repórter de lá diretamente do Ceará pra poder falar, vamos falar, não, tem comentarista aqui, ó, o Cabral Neto comenta aqui, ó, o jogo do Sport na Série B, você tem repórteres, tem isso tudo, então a gente conversa aqui sobre o nível mais alto. Porém, muito se comentou dessa semana, por quê? Porque o Palmeiras enfrentou em sequência, quase que como um lutador, né? O Corinthians era o segundo colocado do Brasileirão. Enfrentou o Palmeiras, que é o líder. Perdeu em casa. E aí, ou seja, perdeu a disputa o cinturão, segue com o Palmeiras. Veio o Flamengo. Na semana seguinte, o Flamengo assume a vice-liderança e enfrenta o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Líder contra vice-líder. Empatou, nesse caso. O Flamengo não conseguiu diminuir a diferença. Sendo que, nesta semana, tem Fluminense e Palmeiras no Maracanã, e o Fluminense é o vice-líder do campeonato nesse momento. Mas a torcida do Fluminense reclama, pois no tratamento não se trata esse jogo como confronto de dois times que podem ser a disputa pelo título no ano, enquanto Flamengo e Palmeiras foi tratado dessa forma. É engraçado porque o jogo dessa semana ele não está sendo tratado como uma possível cravada de título do Palmeiras, se ele ganhar o Fluminense, mas o do Flamengo era tratado assim, mesmo que o Fluminense nesse momento tenha diferença menor para o Palmeiras do que o Flamengo tinha. O Flamengo jogou 9 pontos atrás, o Fluminense tem 8 pontos atrás. E eu vou botar um vídeo aqui que é a abertura do Seleção Sport TV. Eu prefiro o Redação Sport TV, né? Sendo sincero aqui, sendo polemiquinho. Eu prefiro o Redação, mas Seleção é bom. E assim, eu fui despertado no interesse disso daqui por um tweet do Vitor Lessa, que ele destacou a abertura que o Rizek fez, e a gente vai assistir, eu vou deixar aqui com raras pausas, beleza? Para poder pontuar aonde que tá o problema. Eles tentaram discutir o problema, mas não entenderam o problema. Vamos lá, vamos ver o Seleção Sport TV, os 10 primeiros minutos. Olá, boa tarde, bem-vindos ao Seleção Sport TV. Aqui no nosso estúdio estão os times do G4 com suas pontuações. O Palmeiras 49, o Fluminense 41, eles se enfrentam sábado, 7 da noite no Maracanã. Flamengo 40 pontos, Corinthians 39. A gente vai misturar o papo de Campeonato Brasileiro com os compromissos que 3 desses 4 têm na quarta-feira de Copa do Brasil. Com Sérgio Xavier Filho, Luiz Roberto, Paulo Vinícius Coelho. Beleza, Serginho? Acho que discussão se o campeonato acabou ou não acabou. É importante destacar, né? Eu vou fazer eu fiz uns cortes, né? Pra não ter o assunto que a gente não quer debater aqui, né? Em que pé tá, enfim, acho que vai dar. E eu acordei com uma pertinente cobrança de torcedores do Fluminense, a qual vou repassar para vocês aqui, começando pelo Luiz Roberto, que vai assumir essa bucha aqui. Diziam os tricolores: olha, vocês passaram a semana dizendo que o jogo Palmeiras e Flamengo poderia ser uma final antecipada. Pois bem, o Fluminense agora tem uma diferença em relação ao Palmeiras menor do que a que o Palmeiras tinha e ainda tem em relação ao Flamengo. Vocês vão dar o mesmo tratamento? Vocês vão dizer também que o jogo de sábado é uma final antecipada? Vocês vão tratar o Fluminense com o mesmo tom com que vocês trataram o Flamengo, de ser o desafiante do líder do campeonato? Luiz Roberto, boa tarde, bem-vindo ao Seleções. Eu gosto do André Rizek, tá?
Então sou suspeito, porque ele tem a habilidade de trazer como apresentador o debate e a reclamação do torcedor para dentro do debate e, enfim, expor a opinião. Não existe opinião errada, né? Nesse caso, você pode ter uma opinião ruim, mas não existe a opinião, um erro ali, né? Você tá dando a sua opinião. E aí, qual que é o ponto que eu queria destacar só sobre isso aqui? O Rizek coloca o tema. Ele bota o tema. Pra quem não lembra, ele foi o cara que viralizou até um vídeo dele falando sobre a diferença da cobertura de título estadual do Flamengo. Flamengo vence de virada e é campeão estadual. E aí quando o Botafogo ganhou em estadual esvaziado, Botafogo é campeão estadual. E ele bateu muito nessa tecla sempre, dessa flamenguização, né? Aí, enfim, ele botou o tema, né? É o tema que a gente quer saber. O Flamengo era o confronto e tal. A grande discussão não era a final antecipada. Era Flamengo vencendo, temos uma briga pelo título. Flamengo perdendo, não temos uma briga pelo título. Sendo que nessa semana, o Fluminense enfrenta o Palmeiras com menos pontos de diferença do que o Flamengo tinha. Vai rolar essa discussão também? Como vai efervescente André Rizek, disruptivo amigo Xavier, enciclopédico PVC. Bom, a gente não tratou como final antecipada, a gente tratou como uma final, sábado é outra final, assim é um campeonato por pontos corridos. Então, calma, torcida tricolor, sábado é uma final entre tantas finais que acontecem, como já foi a final do derby no outro sábado entre Palmeiras e Corinthians na Neoquímica Arena. Então, assim, Rizek, o campeonato de pontos corridos é feito por esses confrontos da parte de cima, daqueles que lutam pelo título, e aí a gente trata como finais. São finais. É assim que a gente encontrou o vocabulário nesses anos de pontos corridos no Brasil. Eu nem sei como é na Inglaterra, qual a expressão que eles usam. Eles não usam final, né? O líder jogando contra o vice-líder. Pronto. E, então, sábado tem de novo o líder contra o vice-líder e essa final entre times que disputam o título do campeonato de pontos corridos. Eu não vejo problema nisso. Os tricolores estão bravos por conta da matemática, que diz que o Flamengo tem um ponto a menos, tem mais chance de título. Gente... Aqui, o Luiz Roberto vai se referir a uma notícia, a algo que saiu no espião estatístico do GE. Para quem não viu, esse cálculo estatístico aqui. E assim, sendo bem sincero, eu não sei quem reclamou, se reclamaram disso, mas isso aqui, assim, é perfeitamente normal. Existe uma metodologia que é o quê? Gente, ninguém aqui tá querendo ser maluco de falar que o time do Fluminense, o elenco do Fluminense, é mais forte do que o Flamengo. É óbvio que o elenco do Fluminense não é mais forte. É óbvio que se Flamengo e Fluminense estão empatados, ou o Fluminense está um pontinho só à frente, é óbvio que o Flamengo tem mais possibilidades de dar uma arrancada pro título, porque tem mais qualidade, isso é inegável. Time titular contra titular, a gente já viu que tem jogo e estão rigorosamente parelhos. Mas o Flamengo tem mais elenco e tal. Beleza. Isso daqui não é o problema. Esse cálculo aqui estatístico, por exemplo, relembrei, o Flamengo tem 1% a mais do que o Fluminense, estando um ponto atrás, é porque eles acham que os adversários que o Flamengo vai pegar... quando o Flamengo ganhou seus jogos, ganhou com mais soberania do que o Fluminense. Isso é outro fato também. O Flamengo goleia muito, o Fluminense ganha jogos mais apertados, então tá mais perto do risco. Isso é normal. Há umas 3 rodadas atrás, e infelizmente eu não tirei print, o Instituto de Matemática da UFMG, que é o que eu mais confio para esses dados de probabilidade, etc., eles fazem um cálculo há muito tempo, probabilidade de ser campeão, o Corinthians era segundo, o Fluminense era terceiro. E o Fluminense estava, acho que, 1 ponto atrás do Corinthians. E a probabilidade do Fluminense ser campeão era maior do que a do Corinthians. Por quê? O Fluminense vinha na sequência invicta gigantesca, jogava um futebol que dominava mais os seus adversários, dava menos chances e tinha, na última parte do campeonato, muitos pontos feitos, enquanto o Corinthians tinha mais pontos feitos no início. Então, indicava uma curva para o alto. O Fluminense estava atrás e tinha mais percentual. Então, essa daqui não é a confusão, ok? Não é. O ponto não é esse daqui. Agora, vamos voltar para onde que é o ponto. Eu, por exemplo, discordo da metodologia. Ela está publicada. Mas é uma metodologia. É uma metodologia. Porque ela coloca o Flamengo com mais pontos, com mais chances, melhor dizendo, de título, do que o Fluminense, que está na frente do Flamengo na classificação com só 1 ponto. Mas se você lê o texto explica a metodologia, é o momento do time, chances criadas, expectativa de gols, os resultados que aconteceram no primeiro turno. Só que muita gente olha para aquilo e fala, como é que o Fluminense, com mais pontos, tem menos chances do que o Flamengo? Metodologia, critérios. Paulo Vinícius Coelho, boa tarde ao senhor, bem-vindo ao Seleção, tudo bem? Tudo certo.
É bom que o PVC vai trazer uma informação aleatória, mas é interessante. Então, se o Palmeiras for campeão, ele vai ser o campeão com o maior número de duelos contra o vice-líder na história. Aí eu dei um corte, né? Porque ele começou a falar do duelo, vice-líder e etc. O que significa na prática que neste momento do campeonato, na fotografia de agora, tem ninguém disputando com o Palmeiras. Neste momento do campeonato, o Palmeiras está nadando em direção ao troféu. Vai Eu concordo, tá? Eu concordo. Vou falar já o porquê. ser campeão? Não sei. A fotografia de agora é de um campeonato que tem um concorrente claro a ser campeão. Que a gente vai saber se vai ser campeão mesmo lá na 35ª, 36ª, 37ª. Semelhante cenário ao que teve o Atlético. Aí eles vão debater dos outros anos. Por que eu concordo? Gabriel Fluminense não tá brigando pelo título? Pra mim, neste momento, o Fluminense está brigando pra brigar pelo título. Assim como o Flamengo entrou no domingo pra jogar contra o Palmeiras, brigando pra brigar pelo título. Se o Fluminense ganhar no próximo sábado, aí ele olha, 5 pontos de diferença. Agora eu estou brigando pelo título de novo. Briga pelo título, ela é sazonal, né? Ela vai mudando de acordo com o tempo e tal. O Internacional, por exemplo, o Palmeiras não brigou pelo título em 2009. Brigou, durante o campeonato brigou, na reta final que não. Então assim, neste momento eu concordo com o PVC. Ninguém briga pelo título, não tem briga pelo título. O título está nas mãos do Palmeiras. E o percentual lá mostra isso. Agora, aí a grande questão é a seguinte que eu vou comentar já mais ainda, né? Isso mudou do jogo contra o Flamengo, do empate contra o Flamengo? Antes do jogo contra o Flamengo, o Palmeiras não brigava pelo título também? Não era isso que a gente via nos comentários, no geral. Né? A gente via nos comentários o quê? O assunto Flamengo. O desejo parece que é para não ter o assunto Fluminense. Isso vai ficar mais claro no próximo vídeo que eu vou mostrar. E por que eu tô falando isso? Porque quando o assunto é Palmeiras, ok? Palmeiras, líder a ser batido. Então o Palmeiras tem que ser assunto. Qual é o assunto? É o desafiante da vez, o Flamengo. Aí qual que era o assunto? Se o Flamengo ganhar, a disputa pelo título fica mais aberta, vão ser 6 pontos de diferença, o Flamengo pode arrancar, beleza? E aí se tiver empate e derrota, aí o título fica muito nas mãos do Palmeiras mesmo, beleza? Nessa semana, o assunto é: ninguém deve chegar no Palmeiras, ninguém tá brigando e tal. Não se fala de Fluminense. Repara só, repare bem aí só. De fato, a gente tem um campeão sem ser perseguido. Exatamente. E nesse momento eu concordo com vocês. O cenário, olhando para isso daqui, com 8 pontos de vantagem sobre o Fluminense, é de um Palmeiras que está, de fato, nadando de braçada na briga pelo título. Eu acho que tem só um detalhe. E esses dois perseguidores, né, e eu vou tirar o Corinthians, apesar da pontuação estar próxima dos outros dois, acho que o Corinthians está numa outra situação, são dois competidores, Por quê? dois perseguidores que estão jogando bem. Por que o Corinthians está numa outra situação? Porque não está jogando bem. Né? Ponto importantíssimo, e que eu vou comentar quando deixar o próximo trecho. Como um verdadeiro perseguidor. E aí, eu vou polemizar um pouco, mas assim, eu estou um pouco com o GE, com os matemáticos ali. Mas pelas razões diferentes. Né? Os matemáticos pegam uma metodologia e dizem que, apesar de estar um ponto atrás, o Flamengo é mais perseguidor do que o Fluminense. Eu não vou olhar a parte matemática, eu vou olhar o futebol. E sem contar que pela questão matemática, no fim de semana, se o Fluminense vencer o jogo contra o Palmeiras... Ele ajuda o Flamengo. Não, e o Flamengo não ganhar do Botafogo, esse percentual vai inverter. O Fluminense passará a ser... Eu fiz ali um cálculo meio superficial, mas vai contar essa não só pelo fato de ganhar o líder, mas pelo fato também do Flamengo tropeçar de novo. É só um exemplo de como existe uma metodologia, porque a questão toda da polêmica, que mané é aí? Vocês são tudo mané, não somos mané, é uma questão de metodologia, só vou deixar isso claro. E a metodologia está descrita no texto, tá? Se você tiver curiosidade. Correta. E eu vi Foquem no que o Sérgio Xavier, que é o de amarelo, quer falar. muita gente falar, não, mas o Flamengo teve sua chance. Tinha o confronto direto, era o jogo para tirar, né? Agora é a vez do Fluminense. Ok, mas se o Fluminense ganha do Palmeiras, o Fluminense ajuda o Flamengo. Ajuda o Corinthians. Dá no mesmo, entendeu? O importante para o Flamengo seria o Palmeiras perder, né? Claro que ele derrotando, ele tem mais acesso, né? Mas se outro derrotar, dá no mesmo. É que o líder está, nesse momento, com uma porcentagem altíssima. E agora eu vou... o trecho que vai exemplificar, e eu vou falar aqui antes por que eu fiquei tão irritado. Até agora, o que falaram do Fluminense? Eles estavam falando do debate, explicaram
falaram sobre pontuação, que o Palmeiras abriu diferença, é difícil pegar. Sobre o confronto do Palmeiras e Flamengo, foi o jogo de ontem, ok. Mas a minha irritação principal é porque o Fluminense não é assunto, não se fala do Fluminense. Se fala do Fluminense, na semana passada, passou a semana inteira falando o Palmeiras é o alvo a ser batido e o Flamengo é o desafiante. Como o Flamengo pode ser interessante, como o Palmeiras pode ser interessante. Se o Flamengo ganhar, acontece isso com o Flamengo. Se o Flamengo perder, o Palmeiras ganhar, acontece isso com o Flamengo e Palmeiras. Na hora de debater o Fluminense, sabe o que eles falam? E é o que mais me irrita. Na hora de debater o Fluminense, fala, se o Fluminense ganhar, ele ajuda o Flamengo. Assim, eu entendo a lógica, é óbvio. É óbvio, se o Fluminense ganhar, ele ajuda o Flamengo mesmo. Isso é óbvio. Mas eu não tô dizendo que isso tá errado, eu tô dizendo que não era pro Flamengo ser assunto naquela hora. O Fluminense não é pauta, o Fluminense não... A minha raiva é a falta de discussão sobre o Fluminense. Quer ver um exemplo? Olha o que vai acontecer agora. Para ser campeão. E acho que também ninguém vai discordar se eu afirmar aqui que o grande vencedor da rodada, mesmo muito distante do líder, é o Fluminense. Novamente, o André Rizek, apresentador, expõe um tema sobre o Fluminense. Por várias razões. A mais óbvia é que ele reassume a segunda posição, ou ele assume a segunda posição, melhor dizendo, e vê a diferença diminuir. Essa é a mais óbvia, muito clara. Ele passa o Flamengo e passa a ter um confronto direto contra o Palmeiras no sábado, no qual ele pode ter essa vantagem reduzida do Palmeiras para 5 pontos. Mas tem outras questões. Isso aí é tudo aquilo que eu falei no resumão da rodada aqui. Ou seja, conteúdo bom sobre o Fluminense, né? Ele voltou a jogar bem. Isso a gente pode mostrar os gols da impressionante vitória de sábado. O Fluminense vinha somando pontos, mas tinha perdido um pouco do brilho. Ou seja, vai mostrar os gols, deixa eu botar a minha imagem grande aqui pra não tomar ban dos gols, né? Mas vai ouvindo, vai reparando. Voltou a jogar muito bem. E mais, ele jogou no sábado, no Maracanã, não se desgastou com viagem. O rival dele da quarta-feira na Copa do Brasil jogou um dia depois em Fortaleza, volta com resultado negativo e tem ainda um dia a menos de descanso e preparação para o jogo da Copa do Brasil. Então, acho correto dizer que o grande vencedor do fim de semana, o time que sai, olha, é o time do fim de semana, saiu bem na foto, é o Fluminense. Novamente. Ou alguém diverge? O Rizek propõe o assunto Fluminense. O Fortaleza foi bem, Fortaleza foi bastante bem, né? Mas assim, nessa turma, eu acho que sim. Acho que o maior vencedor do fim de semana foi o Palmeiras. Pode ser também. Tá passando os melhores momentos do Fluminense. Por tá? motivos óbvios. Porque o Palmeiras, primeiro, ele precisava mostrar um jogo com a consistência que é... A gente está vendo aí o gol do Aleph Manga, do Curitiba. Com a consistência que é característica desse time, né? Um time que compete o tempo inteiro, que tem limitações de posse de bola, etc. e tal, para uma proposta de jogo, embora ontem tenha tido supremacia, inclusive na posse de bola. 2 gols de falta no mesmo jogo é raro, tá? Esse é o do Natan. E depois o Egídio vai fazer um gol de falta também. Cara, eu acho que o Fluminense sai com o astral lá em cima do fim de semana. E mais... Aí, ó, tava... Até agora, ó, os comentários eram só. O Palmeiras é o grande vencedor. Beleza, o Luiz Roberto contrapôs. E adoro o Luiz Roberto, tá? Adoro, mas acho que mandou muito mal. E aí, ó, vai percebendo. Acho que o Palmeiras foi melhor. Mas tá no assunto agora qual? O Fluminense. Porque o Fluminense fez isso. Não. O assunto vira o Palmeiras. Posse de bola do Palmeiras, jogou. Teve o gol do Aleph Manga aí, ó, tá passando na tela. Porque isso provavelmente o diretor tava no ouvido falando, comenta do gol do Fluminense. Olha o que tá passando na tela, comenta o que tá passando na tela. Ele comenta dos gols de falta, não sei o quê. E aí o Rizek vem. Falta também. Cara, eu acho que o Fluminense sai com o astral lá em cima do fim de semana. E mais... Deixa eu colocar o assunto Fluminense de novo aqui no negócio. O Fluminense sai com o astral lá em cima. Lá em cima. O Fluminense, o Flamengo, o Corinthians, neste momento do campeonato, partindo dessa nossa linha de raciocínio, Rizek, eles têm que pensar em efetivação de G4, porque nada garante a eles título nas Copas. Nada garante. Ok. Né? Você não pode dizer que... Eu acho até que a gente vai ter Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores. Ok, aí abre mais uma vaga. Aí abre mais uma vaga. Um deles estaria no G4 e campeão da Libertadores, o que certamente poderia levar a G5 no caso de vaga direta para a fase de grupos. Olha o William Bigode. O Michel Araújo entrou bem no jogo, no time, e tem feito um papel bacana. E o William Bigode, rapaz, entrou porque estava possuído. E foi bacana mesmo, é um sintoma legal. Do jogo, né? O jogo da Curitiba deu algum susto. Mas retome a sua divergência porque eu quero depois contra-argumentar. Será bem-vinda a sua argumentação. Então eu acho que o Palmeiras, ele passa, acho que o Palmeiras soube aproveitar esse período que ele ficou eliminado precocemente da Copa. Precocemente seria até
Eu vou adiantar, só pra vocês perceberem, o assunto era Fluminense. Eu vou adiantar aqui e vocês vão vir com vozinha de Tico e Teco. Desmerecer a classificação do São Paulo, não é isso? Mas o Abel disse para algumas pessoas próximas o seguinte: se a gente tivesse caído numa competição, a gente caísse logo. Porque a gente teria um refresco de calendário. E ontem na coletiva, serenamente, foi bom ver o Abel sereno, né? Ele disse que estava programado para os dois sistemas. Ele não sabia qual time seria escalado, porque esse é um outro ponto de bom debate. Porque a escalação que o Flamengo escolheu, eu respeito o Dorival, obviamente, mas eu não teria feito essa escolha. Teria escalado diferente, até por uma questão do que representava o jogo, pro campeonato, pro negócio, né? Enfim, essa nós vamos ter convergência então. Não vai ter divergência. Não, mas eu digo entre mim e Zé. Porque você é um disruptivo nato. Isso é muito bom. O que é maravilhoso. Então, assim, eu acho que o Palmeiras, ele passou muito bem, né? A vitória contra o Corinthians, e mesmo com o Flamengo, porque o time B do Flamengo, o B do Brasileirão, né? PVC, é um time muito forte. E mostrou isso nos jogos recentes, especialmente a vitória contra o São Paulo, né? Nos jogos em que goleou Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, o Atlético estava com um time diferente, e o time B do Atlético Paranaense é bem abaixo. O do Flamengo também é, tanto que ontem, quando os titulares estavam em campo, o jogo mudou de novo. Na parte final do jogo, claro que por necessidade. Jogo tem necessidade, né, gente? Fica muito assim, mas o Palmeiras tem que posse de bola sim. Mas o Flamengo faz 1 a 0 e o Palmeiras tem necessidade de sair pro jogo. Vou perder de 1 ele vai ter menos posse de bola no segundo tempo, verdade. Tá falando. Eu acho que o Palmeiras sai. Foi muito fortalecido, muito fortalecido. Mesmo Putz, perdi a parte do Fluminense. Caramba. Falaram um tempão do Fluminense, sem agora ter tô falando de Palmeiras e derrotado Flamengo o já. time reserva do Flamengo, a minha questão é se Que psicologicamente isso tem algum peso pro líder. Olha, é mais Daqui pra frente, o assunto é Palmeiras e Flamengo. E aí é onde eu repito, eu vou até tirar o André Rizek, porque eu acho que como apresentador, ele fez ali, ele jogou o assunto Fluminense 3, 4 vezes na mesa. O assunto Fluminense entrou 3, 4 vezes na mesa. Ele abre falando da reclamação, ele coloca o ponto do Fluminense ter sido o grande vencedor da rodada, tem os gols passando, né, pra se comentar sobre, enfim, uma coisa ou outra, e tem a questão do confronto de sábado. Em nenhuma vez foi comentado o Fluminense, a não ser pequenas vírgulas, pequenos apostos. 2 gols de falta. O gol do Aleph Manga. O Michel Araújo entrou bem com o William Bigode. Então, pequenos apostos. Não teve uma análise sobre o Fluminense. Em nenhum momento se comentou de Fluminense. Todo comentário era o quê? Como auxiliar, como aposto. Eu entendo quando é feito isso, eu entendo o Flamengo segure mais audiência, eu entendo que o cara queira isso. Isso é ok, não tem nenhum problema nisso. Mas seja sincero, seja sincero. Se o Fluminense é um aposto, como, por exemplo, o Fortaleza é, e eu não tenho domínio, eu trago alguém de fora e tenho um pedacinho do Fortaleza aqui pra poder falar. Quando eu quero falar de alguma coisa, usando como aposto, como desculpa, é tipo eu falar, vamos comentar o Chelsea. E o assunto é Thiago Silva. Não, o Chelsea é aposto, o assunto é Thiago Silva, ou o PSG com o Neymar. Vamos começar o PSG. E o assunto é só Neymar. O PSG é um aposto, mas seja sincero. Fato é, eu fiz uns recortezinhos, né, de temas que eram apostos, assim, também que não tinha nada a ver com o Fluminense. Dos primeiros 20 minutos de programa, o assunto, talvez na cabeça do diretor do programa, não sei quem é e tal, foi Fluminense. Onde não se falou de Fluminense. Ninguém quer que o Fluminense tenha mais... Talvez alguns queiram, mas enfim. A crítica não é ao Fluminense ter mais percentual, ao cálculo estatístico matemático que eu não tenho dominância, ser diferente. Isso não, isso tem gente estudada, tem outros, enfim, tem outras metodologias. A crítica é a falta de aprofundamento no Fluminense. É por isso que você tá aqui com 23 minutos me assistindo. Porque eu tô abordando. Não é esse vídeo hoje, eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo sobre mídia, etc. Até porque, como eu falei, adoro o PVC, não conheço o Luiz Roberto, mas gosto muito do Luiz Roberto, parece ser um cara espetacular. Enfim, então eu gosto da galera. Só que assim, tá errado. Tá errado. O assunto deveria ser, o Fluminense tem condições de ganhar o Palmeiras? Não teve assunto. Não teve o assunto no momento que fala do 5-2 do Fluminense, não teve o assunto, o André Rizek abre a parte falando, o Fluminense chega bem contra o Corinthians, né? E o primeiro comentário o Palmeiras foi melhor na rodada porque o Palmeiras jogou assim, 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 assado, jogou dessa forma, e o Flamengo fez isso, e sabe o que ia acontecer, 30 segundos depois do tempo que eu parei aqui? Vamos para os melhores momentos, então, de Flamengo e Palmeiras. É isso. Ninguém quer mentira, a gente quer sinceridade.